Poxa, gente, a gente precisa conversar sobre isso porque eu não acredito. Já faz mais de 1 ano e meio desde o lançamento do filme do The Batman. E as pessoas ainda estão discutindo a bendita cena do Batmóvel e dizendo que as pessoas que morrem naquela perseguição é culpa do Batman. E que, portanto, o Batman do Robert Pattinson mata. E, poxa, 1 ano e 6 meses depois... E as pessoas não conseguem ver o básico de que esse Batman foi forjado a não matar. Esse é um dos pilares que sustentam o filme. O filme é muito inspirado na jornada de personagem do Batman Ego. A base da HQ é o Batman não matar. O Matt Reeves citou diretamente a HQ como base para criar a história. E aí me vem os argumentos na internet, na qual eu realmente não acredito que as pessoas estão argumentando a sério. Eu acho que estão só zoando para tentar gerar like, é a única explicação. Mas o argumento é que durante a perseguição ali do Batman com o Pinguim, o Batman não foi competente o suficiente para impedir o Pinguim de conseguir fugir e provocar os acidentes. E seguindo essa lógica de raciocínio, o Batman do Robert Pattinson mata, mesmo que talvez indiretamente, mas ele mata, desmerecendo toda a narrativa criada pela história. E assim, eu acho que eu entendo esse tipo de argumento. Acho. Porque se tivesse duas pessoas na vida real que são civis, e essas duas pessoas estivessem a 300 km por hora no meio de uma rodovia, e isso ocasionasse algum tipo de acidente e no final elas fossem presas, aí sim, baseado na realidade e na total irresponsabilidade de correr com um carro super potente no meio de uma autoestrada, ocasionando acidentes tanto diretamente quanto indiretamente, sim, nesse ponto o Batman é culpado. É só que não dá para pegar esse tipo de visão real e transportar para uma história como essa de super-herói. Não dá. Existe uma barreira, existe um contrato de imersão. E esse contrato vale para os dois, tanto para você que está assistindo o filme, quanto para o filme. O filme tem um limite dentro das próprias regras que ele estabelece para manter a imersão, e em contrapartida, o filme, o diretor, quem fez o filme, espera a boa vontade da audiência para entender o mundo fictício que tá ali naquele filme. E esse tipo de argumento para desmerecer um projeto que está baseado numa ficção é totalmente uma das coisas que já foi endereçado por um dos maiores escritores que já teve na DC, que é Grant Morrison. E a frase de Grant Morrison é bem assim, ó: crianças entendem que caranguejos de verdade não cantam igual aos da Pequena Sereia, mas você dá uma ficção para um adulto, e o adulto começa a fazer perguntas idiotas, tipo, como o Superman voa? Como funciona o raio laser? Quem enche os pneus do Batmóvel? É uma história imaginada. Ninguém enche os pneus do Batmóvel. Não existe nenhuma lei de trânsito em Gotham City que vá culpar o Batman por ter dirigido de forma agressiva no meio da autoestrada numa perseguição com um pinguim. Aliás, existe. Se isso for um tema da história. Já tivemos histórias do Batman na qual o Batman é responsabilizado pelos danos colaterais que acontecem durante as perseguições do Batman em Gotham City. Em Batman Cavaleiro Branco, você pode cobrar essa lógica, porque a HQ quer abordar sobre isso. A HQ, logo no início, já está estabelecendo as regras de suspensão da realidade. E isso é um insight que o roteirista tem para dar um ponto diferente para uma história do Batman. Não quer dizer que todas as histórias do Batman que não abordam os efeitos colaterais dele na cidade estão erradas. É só um insight para desenrolar uma história. Um insight bem inteligente, porque ninguém tinha pensado em fazer isso numa história. Foi lá o Sean Murphy e fez. O The Batman do Matt Reeves não está se propondo a fazer isso. Em nenhum momento. Inclusive, o diretor do filme, em diversas cenas de ação enquanto o Batman briga com capanga, sempre deixa claro que os capangas sobreviveram depois de levar a vassoura do Batman. Seja na cena da abertura, que a gente vê todo mundo correndo, inclusive esse cara principal aqui que levou o choque, sejam os gêmeos que apanham na porta do Iceberg Lounge, e a cena mais importante, a do terceiro ato, quando o Batman enfrenta os capangas do Charada, e enquanto ele vai lutando com esses caras, o Batman joga eles do topo da estrutura que eles estão. Se o The Batman fosse dirigido pelo Tim Burton, o Batman Michael Keaton teria jogado eles do topo daquela estrutura e eles teriam caído no chão, e ali sim você poderia inferir que eles iriam morrer. É só que o Matt Reeves utiliza tempo para mostrar que essas pessoas não caem no chão. Na verdade, o Batman, enquanto luta com eles, joga eles porque eles estão pendurados por cabos.
O filme, em diversos momentos, mostra isso. Nenhum outro filme do Batman, até então, tinha feito tamanho esforço para mostrar que os capangas que o Batman está enfrentando, seja no primeiro ato, no segundo ato, ou mesmo no terceiro, sobrevivem. Ele ainda toma o cuidado de mostrar que o Batman pendura esses cabos neles para eles não caírem. E só imobilizar eles. Em nenhum momento do The Batman, o Batman diz: eu não mato. Ele não precisa dizer isso, porque o diretor conta isso através dos pequenos detalhes. Seja por esse negócio dos cabos, ou seja pelo estilo de luta que o Batman adota para derrotar esses capangas do Charada, na qual é um estilo de luta da vida real que foca em desarmar o bandido. E, na minha opinião, essa é uma maneira muito mais eficiente de você contar alguma coisa sem necessariamente parar uma história, explicar um negócio para depois seguir a história. A alternativa do Matt Reeves, ela é totalmente condizente com a personalidade do Batman e com a história que o Batman tá passando para ele chegar na catarse de perceber que ele tá sendo uma influência negativa dos bandidos. Mas ele nunca chega a ponto de se transformar no bandido. Ele é apenas uma influência ruim porque ele não sabe utilizar direito o conceito do símbolo do Batman. Esse negócio dos heróis da DC matarem é sempre um ponto de discussão. Desde que teve o Homem de Aço e o Batman vs Superman, são pontos polêmicos nas histórias da DC. E algumas histórias da DC pós-Snyder sempre tentam assinalar de que, esse herói aqui não mata. E o problema é que alguns filmes não sabem como fazer isso de uma maneira orgânica dentro da história. Recentemente, no filme do Flash, na hora da batalha final dos dois Flashes contra os Kryptonianos do Zod, o Flash Barry adulto precisa parar e explicar o que eles vão fazer, como que eles vão derrotar os Kryptonianos, porque o jeito que eles têm para derrotar os Kryptonianos de um jeito mais rápido é ele fazendo o poder da vibração do Flash de colocar a mão dentro do oponente. Para quem tá assistindo o filme, isso parece um golpe extremamente mortal. Só que o Flash não mata. E aí o roteirista sabe que isso é um problema e ele precisa explicar através de diálogos. Ele precisa parar a história e dizer que, você vai dar esse golpe de vibrar o suficiente para deixar ele desacordado. Ele não vai morrer. Ele não vai morrer. O filme precisa dizer com todas essas letras que ele não vai morrer. E na minha opinião, aquele foi o momento errado de fazer isso. E o Matt Reeves faz da maneira mais inteligente. Ele diz que o Batman não mata, mas ele não precisa parar o roteiro. Ele não precisa ter o Batman explicando pro Alfred. A gente vê através das atitudes dele no filme. A única vez que o roteiro do The Batman cai numa explicação para dizer algo sobre o Batman é quando ele e o Gordon vão até a mansão Wayne queimada, que é o antigo orfanato, e o Gordon levanta uma arma e o Batman diz, sem armas. E aí ele para, ele explica, só que eles estão fazendo isso no meio do filme, não no final do filme. E é o Batman que tá reagindo a alguma coisa que o Gordon tá fazendo. E o ponto disso tudo é que esse Batman é importante ele não matar. O Matt Reeves nunca vai filmar uma cena que o Batman dá um soco no capanga, o capanga tropeça numa escada e ao cair da escada ele quebra o pescoço. Ele nunca vai mostrar isso porque pra ele o traço fundamental do Batman dele é que o Batman não mata. E por que isso? Porque ele leu as HQs e principalmente ele leu o Batman Ego. No Batman Ego, a jornada toda pro Batman não se matar é de continuar a jornada dele sendo o Batman, sem que eles, usem uma arma e 2, matem uma pessoa. As influências do Batman Ego no filme do Matt Reeves estão em toda parte. Muito embora a história seja diferente, é nos pequenos detalhes que a gente vê isso. No início do filme, o Batman diz, eu não sei se eu tô fazendo a diferença, mas eu preciso continuar dando o meu melhor. É exatamente esse dilema que faz a HQ Batman Ego começar. Porque o Batman, ele falha em salvar uma pessoa que tira a sua própria vida com medo do que o Coringa ia fazer com ela. O Batman chega na Batcaverna, ele perdeu um pouco de sangue na batalha, então ele não tá se sentindo plenamente, e ele começa a ter devaneios. E ele vê o ego dele na sua frente. E durante toda a jornada de reflexão que ele faz com o seu ego, uma dessas coisas é de que o Batman é insuficiente para a cidade. No final, eles chegam exatamente na mesma conclusão que o Batman do Robert Pattinson fala. Preciso dar o meu melhor.
Um outro ponto é a conclusão do Batman no terceiro ato, quando ele diz que precisa ser a esperança para as pessoas da cidade. E destaque na palavra esperança, que todo mundo diz que é coisa do Superman, mas também é coisa do Batman. Como todo super-herói do planeta Terra, um super-herói é para ser uma esperança para uma pessoa que tem dificuldades. E o Batman representa isso na cidade de Gotham. E o quadrinho fala exatamente sobre isso. O Batman vai dar o seu melhor. E o melhor que ele pode dar não é só impedir os crimes, é de as pessoas olharem para cima e elas verem que existe o Batman. Essa é a faísca de esperança que faz com que as pessoas continuem lutando em Gotham City, em favor de Gotham City. E essa é uma das conclusões do terceiro ato do filme. É por isso que o The Batman é a melhor adaptação do Batman live action. Inquestionavelmente. O The Batman pode até não ser o melhor filme do Batman, mas é a melhor adaptação porque entende o core da mensagem do Batman. Uma mensagem que é sobre superação do luto e de legado. E a forma que o Batman tem para passar esse luto é ele se tornando o Batman e sendo a esperança da cidade. E para ele continuar sendo essa esperança, ele não pode usar armas e não pode matar ninguém. Porque foi exatamente essas duas combinações que tiraram seus pais. E isso é o que separa ele dos bandidos. E essa é a linha que o Batman jamais pode cruzar. Então vejam como que é bobagem ficar discutindo se na cena do Batmóvel o Batman é culpado porque o Coringa colocou o carro pra direita e um caminhão explodiu. Porque o filme tá pedindo pra você acreditar nele, porque lá no final ele vai passar uma mensagem. Todo filme é sobre uma mensagem, sobre alguma coisa que você quer dizer. Um personagem não passa por uma jornada de A mais B pra virar C, porque é só legal. Não, ele tá fazendo isso porque ele quer dizer alguma coisa. Relembrar as pessoas do que faz o Batman ser, muito mais do que um elemento legal, uma coisa que tá nas sombras e ele bate em bandido, ele é o que representa a esperança da cidade. Realmente o espírito de vontade da superação das pessoas que encontram uma cidade corrupta, que bate nelas todos os dias, mas elas continuam aguentando. O Batman representa isso para as pessoas. E ele só vai representar isso se não matar. O filme ainda é muito inteligente por deixar com que o público entenda essa mensagem de que o Batman não vai matar, que o Batman não cruza a linha. Mas não é porque ele não parou e disse com todas as letras que não está na mensagem do filme. Está e é fundamental no pilar da construção desse Batman. Agora, o que acontece é que tem algumas pessoas que estão sempre procurando um defeito. E eles encontram esse ponto de discussão da perseguição. Ou usam para contra-argumentar para tentar favorecer um outro filme. Que no caso, algumas pessoas usam para justificar a cena do Batmóvel do Batman vs Superman. Porque ali naquela cena também tem efeitos colaterais e pessoas morrem. Existe uma grande diferença entre as duas cenas. Primeiro que tem algumas mortes ali na cena da perseguição do Batmóvel do Ben Affleck, que realmente você até poderia passar o pano e dizer que não é necessariamente culpa do Batman. Mas tem um outro momento que não, porque o Batman joga um carro em cima de um outro carro e explode ele. Diretamente o Batman é responsável por essas mortes. O Snyder poderia ter feito o esforço que o Matt Reeves fez e mostrar que, apesar da explosão que acontece ali, os capangas sobreviveram. Ou que o Batman depois prendeu todo mundo. Mas o grande problema de comparar uma cena com a outra é a temática do filme. Porque o Batman do Snyder no BVS é um Batman quebrado. E o quebrado do Snyder nessa versão do BVS é de que o Batman já cruzou a linha. Ele mata. E a proposta da jornada é que no final do filme o Batman volta ao seu status quo normal dele não matar e dele acreditar em ser o Batman. A jornada de personagem ainda é boa, ainda faz sentido, mas como adaptação eu acredito que falha, porque no meu entendimento, mesmo um Batman quebrado, ele ainda não iria cruzar a linha, porque esse é o limite dele. Se ele queresse cruzar a linha, ele iria parar de ser o Batman, que é o que a gente vê lá na abertura do Batman do Futuro. Que ele pega uma arma e ele quase mata uma pessoa porque ele tá tendo um ataque cardíaco, e ele teme pela sua própria vida, e ali naquele momento ele quebra a sua regra de não usar uma arma. E para a visão do que está sendo proposto no BVS, faz sentido. Mas como adaptação, na minha opinião, eles passam do ponto. E no BVS faz sentido você questionar as mortes da perseguição do Batmóvel, porque tematicamente isso faz parte do arco do Batman. O filme estabeleceu isso. E cada diretor tem o seu jeito de entender o personagem. No meu entendimento do que eu gosto do Batman e das histórias que eu li e as que eu mais gostei, eu prefiro a abordagem do Matt Reeves porque ele entende qual que é o limite do Batman. E ele, como um diretor muito bom, ele conseguiu colocar todos esses elementos sem necessariamente pausar uma história para explicar por que o Batman não mata. Ele faz isso através da fotografia, da atuação do Robert Pattinson,
da coreografia da cena da luta, ou um segundo a mais antes do corte do diretor da cena para mostrar que o bandido tá se mexendo ali. E toda essa discussão em cima do filme, já faz 1 ano e meio que o filme saiu. E as pessoas ainda têm dificuldade de entender que esse Batman não mata. E realmente não é pra desmerecer os Batmans anteriores. O Batman do Val Kilmer, do Batman Forever, do Joel Schumacher, é um Batman que eu adoro, mas que no final do filme comete um grande erro de matar diretamente o Duas Caras. Eu acho errado. Isso não impede que eu goste do filme. Mas naquela época, até mesmo uma pessoa como o Joel Schumacher, que entendia bastante do Batman, tinha alguns conceitos envolvendo o próprio Batman que ninguém se importava. Porque uma coisa era a cena de ação, outra coisa era a história narrativa, eram duas coisas separadas. Hoje, passado tanto tempo desses filmes dos anos 90, a gente evoluiu. A gente pode ter um filme com cena de ação bem legais e essa cena de ação não ferir um pilar do que o próprio filme está construindo, do que o Matt Reeves está construindo. E todos esses elementos andarem juntos para criar uma obra coesa, que é o que o Batman Forever, por exemplo, não tem. O texto do Batman Forever é ele não matar. Chega lá na cena de ação com Duas Caras, ele mata. Não é coerente. O The Batman resolve isso, ele é um dos poucos filmes que se importa com as duas coisas. O que só reforça o quanto que é difícil fazer isso e o quanto que o filme é brilhante. De novo, não tô dizendo que é o melhor filme do Batman, não acho que é. Pra mim, Máscara do Fantasma e O Cavaleiro das Trevas ainda são filmes melhores, mas esse é um filme que, como adaptação, beira a perfeição por cuidar desses detalhes. Por ver HQs como Batman Ego e adaptar conceitos que estão ali nas entrelinhas do filme, e isso é genial. E eu queria realmente que as pessoas valorizassem um pouco mais isso. Mas enfim, gente, isso aqui também é só a minha opinião. Um diretor pode fazer de um jeito, chega uma outra pessoa e interpreta de outro jeito, e também tá justo. Cada pessoa pode ter o seu jeito de interpretar. Esse é o meu. Qual que é a sua interpretação? Comenta aqui. E no mais, gente, é isso daí. Muito obrigado e dá-lhe descer. E esse foi o vídeo sobre a polêmica envolvendo as mortes de The Batman. Gostaram? Não gostaram? Deixem suas opiniões nos comentários. E se curtiram o vídeo, deixe aquele joinha e inscreva-se no canal para ficar sabendo absolutamente tudo sobre Batman. Obrigado, gente, e até a próxima. Tchau, tchau.